Oi, aqui comigo, Cláudia Pedral Sena, no canal Pra Família. Vocês que são pais de criança especial e querem ter filhos obedientes, a gente ajuda vocês a terem filhos obedientes. O assunto de hoje é sobre a importância da escola e a relação com os pais. Acho que a gente pode começar falando do período que a gente passou agora, nesses 2 anos, com a ausência física da escola. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar online e ter o acompanhamento do processo online, que não é homeschool, online, homeschool. Isso é assunto para uma outra situação, que é bastante diferente. Mas a gente teve isso online, que foi a escola já dentro de casa, né? É mais fácil falar school in home, né? Seria a escola em casa, dentro de casa. Que seria isso, vocês puderam participar, às vezes a manhã toda, às vezes 2 turnos, dessa criança dentro do processo escolar, sendo que ela estaria só individualmente no processo online. Muitas coisas aconteceram nesse período e a gente, enquanto trabalha na educação e a gente fala sobre a saúde nesse momento, a gente pode perceber que muitas coisas iriam ser diferentes e que muitas coisas iriam mudar a partir daí. Primeiro seria exatamente a família sentir a falta desse espaço físico, a escola, ao mesmo tempo também que a responsabilidade que é posta na escola e com os valores, evidentemente, da educação dentro desse processo, como seria esse novo formato, que foram, então, quase 2 anos de convivência. A gente pode ouvir muitas queixas. Inicialmente, vamos falar dessas queixas em relação à escola. A ausência desse espaço físico, de verdade, o acompanhamento efetivo, o comportamento desse indivíduo em sala de aula, abre parêntese, que muitas vezes são chamados em escola para serem ditos aos pais, exatamente como um primeiro sintoma, um apontamento de alguma alteração ou algum desacordo em relação à criança e o processo de aprendizagem, por agitação, falta de atenção, brincadeira, irresponsabilidade, não gostar de estudar, não ter compromisso, etc, etc, etc. A criança termina emergindo numa sala de aula como sendo uma criança que não tem interesse, ou é problemática, ou é preguiçosa, ou não tem atenção, ou seja lá o que for que querem chamar. De fato, existe um fundo. Às vezes pode ser um transtorno, como também pode ser uma relação familiar. Questões comportamentais que levam a criança a apresentar alterações dentro do processo escolar e que devem ser levadas em consideração. Muitas vezes, quando a escola chama os pais para falar sobre isso, eles negam veementemente. Eles acreditam que, de certa forma, isso não é verdade ou é exagero e às vezes não querem ter trabalho. Às vezes não querem se incomodar ou não querem aceitar. A gente são tantos fatores, né? Quando a gente fala, necessariamente não é um só. Em algum momento a gente se encaixa em alguma dessas coisas. Ou preocupação excessiva, ou querer, nossa senhora, longe de mim, ter com algum problema. E às vezes termina, inclusive em casa, agindo de uma forma inadequada, como querer bater, botar de castigo toda hora, tentar fazer com que a criança pague o tempo inteiro, e o que também não ajuda em muito. A gente sai um pouco da esfera da autoridade para entrar um pouco na esfera do autoritarismo, assim. E de angústia, né, de ansiedade por saber que a escola é algo que é importante e de repente o aluno ou o nosso filho está se portando de uma forma que não é adequada para ele. O prejuízo seria só dele. O fato de vocês, os pais, sentirem falta dessa escola já mostra que existe uma relação de importância com ele. Um outro parêntese que eu acho importante falar é que a escola, acima de tudo, deve ser escolhida pela minha cara. Se ela parece comigo enquanto mãe, enquanto pai, se ela tem a ver com os meus valores e se realmente ela traz para mim um componente de complemento de todo o processo que eu venho vivendo. É claro e evidente que os valores de casa são que é a educação informal, e os valores da escola serão outros da educação formal. De que forma? Lógico que tudo que eu aprendo em casa, a partir da referência de meu pai e minha mãe, e às vezes dos meus avós, isso para mim vai ser um contraponto de importância lá fora. Então muitas coisas que eu vejo lá fora no mundo exterior, pode ser seja diferente do que eu vejo na minha casa. E aí eu vou fazer um contraponto de situações para poder entender por que na minha casa é assim e por que lá fora é de outro jeito. Esse lá fora normalmente
é a própria escola, quando é o primeiro palco social, onde a criança está sozinha, ela não tem a guarda do pai ou da mãe ou dos avós, é ela ali. Com tudo que ela aprendeu, ela vai levar para a rua aquilo que ela sabe, aquilo que ela entendeu, aquilo que ela aprendeu durante 2 anos, que é basicamente quando ela entra na escola. Qual é a importância nesse momento da escola na educação infantil? Primeiro que esse é o primeiro palco, um palco onde a criança vai levar, durante todos esses 2 anos onde ela conviveu, que seria os bastidores da escola, o que ela aprendeu, o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, quem é autoridade, quem não é. Tem a organização e rotinas de dentro de casa, que já levam uma organização do próprio cérebro para levar então para a escola. Durante esse processo, quando ela chega, tcharam, é a grande apresentação, onde ela vai levar quem ela é. Tudo que ela entendeu, tudo que ela não entendeu. Se ela é danada, se ela não é danada, se ela é tímida, se ela não é. Enfim, ela vai levar-se. E lá ela vai aplicar tudo que ela fez. Essa é a primeira e a grande importância da escola. E por quê? Porque a criança vai começar a estrear no mundo social. Na verdade, é o grande debut, onde a criança vai ser apresentada ao mundo entrando pela porta da escola. E por que a escola, Cláudia? Porque ela vai estar só. Nos outros lugares que ela foi, ela vai sempre acompanhada dos parentes, ou da mãe ou do pai. Ela não tem amiguinhos, não tem coleguinhas, mesmo no playground, ela ainda está sob o subjugo e a proteção familiar. O que é muito bom, sem crítica nenhuma. Isso é importante, é assim que funciona. E na escola, ela vai ter agora pelo menos 20, inicialmente chatos, que vão dividir comigo o espaço e a pró. E muitas vezes a babá, porque a pró é uma só, a babá é uma só e o espaço é único. E ele vai começar a ter que dividir, aprender a dividir as pessoas que não vão ficar à minha disposição, vou ficar à disposição de todos os outros, às vezes de 15 a 20 ou até 28, depende do número da escola, porque isso é o que é válido para a lei. E ele vai ter que dividir aquela atenção daquele adulto, né? E antes eu tinha um adulto só para mim, no máximo um outro adulto que é a babá e que é a tia, né? Depende de como chama em cada escola. E de repente essas pessoas não vão estar à minha disposição a hora que eu quero. Coisa que não acontecia na minha casa. Então esses enfrentamentos, onde a criança olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, eu estou só. Eu estou só. Agora é comigo. E esses enfrentamentos são bons. Ai, meu Deus, eu nunca tinha pensado que meu filho estava enfrentando. Está. Mas ele está enfrentando algo que é para o crescimento dele, o que é muito importante. São esses enfrentamentos que vão fazer a criança trazer aquilo que ela aprendeu, aplicar e tirar a conta dela, né? Tirar a prova dos 9, como dizia o povo de antigamente. Para poder saber realmente o que ela aprendeu e como ela pode aplicar tudo isso. Tudo muito válido. Aonde entra a família em todo esse aspecto? Na parceria. A gente precisa entender que a escola, que tem esse papel social, vou falar do aspecto pedagógico, mas segura aí, hein? A parceria. E tem o aspecto, eu diria inicialmente que não é pedagógico. Vamos para a educação infantil, que é o aspecto mais desenvolvimentista, onde a criança vai, através dos estímulos da escola, poder apresentar-se e desenvolver as suas habilidades e potencialidades. A habilidade no sentido do que ela tem e a potencialidade de como ela pode usar. Então, ela ainda é uma criança que não sabe ler e escrever, não vai ler e escrever, mas ela ainda está começando a pegar no lápis, ainda não desenha, mas ela garatuja. E a escola vai estar o tempo inteiro aproveitando todo esse processo da garatuja para acompanhar a criança no seu crescimento. Óbvio que a escola deve estar preparada para todas as etapas a serem estimuladas e serem potencializadas na criança. As habilidades a criança vai desenvolver durante as atividades da escola. Esse processo de desenvolvimentista na educação infantil, leva então ao processo de aprendizagem no Fundamental 1, onde no primeiro ano, que é a alfabetização hoje em dia, a criança vai dar o pontapé, startar um processo de abstração e vai começar então o processo de conteúdos, onde a criança vai precisar absorver. Como estando ela na fase da abstração, é óbvio que esse processo de ensinamento agora começa a ser mais efetivado,
E a criança já com sua cabeça preparada para receber, absorver, refletir e plasmar, que seria trazer para o concreto aquilo que eu aprendi. Qual o papel da escola nesse momento? A partir do momento que ela sabe, que ela tem todo o conceito, que ela conhece a necessidade da criança, vai ser para estimular a criança dentro de todos esses aspectos. Motriz, que é todo o aspecto do desenvolvimento motriz, e também toda a parte de desenvolvimento que precisa de base para lá na frente o processo de aprendizagem. Parece complicado quando a gente fala, mas na prática funciona de uma forma sistemática, fantástica. Quando a gente tem confiança na escola. Esse é o primeiro papel dos pais, confiar na escola. Para confiar na escola, eu tenho que achar que, como eu falei, a escola é a minha cara. Ela me complementa, ela me representa. Ela é aquilo que eu imagino que deva ser uma extensão da minha casa, não no sentido da educação, porque a escola não pode fazer a educação informal. A educação informal seria a educação que a gente dá em casa. Os conceitos de modo geral, o fato da gente falar, conversar, bater papo, reclamar, tirar, botar, já é educação informal. A escola entra na parte da educação formal. Óbvio que com a bênção e o apoio da própria família, porque ela representa aquilo que a família acredita. Se eu sou uma pessoa conservadora, colocar numa escola que tenha um tipo de metodologia alternativa é um choque. Então você pega seu filho que faça uma coisa e você bota numa escola que você acha bonitinha, sem fechar os valores. A escola vai puxar por uma coisa e ele está sendo puxado por outra. É óbvio que a gente vai andar em desacordo. Em desacordo com o meu filho, em desacordo comigo. Então, de repente, eu começo a reclamar da escola, porque eu não gosto daquilo, mas essa é a estrutura e a metodologia da escola, e foi a formação que a escola fez a opção de ter. Nós temos várias. Montessori, construtivista, interacionista, a própria escola que é uma escola regular, que é igual a todas as outras, né? Ela é clássica naquilo que ela faz. Existem métodos, né? Tudo isso que eu falei são metodologias, inclusive, de ensino. Tem a fônica, tem a auditiva, tem o próprio construtivismo, que é a construção do aprendizado, tem a própria montessoriana, que trabalha com cantinhos, enfim, é uma diversidade. E tem outras também, a naturista, a naturalista e etc, etc, etc. Bom, você tem que encontrar dentro dessas metodologias, dessas formações, que são uma opção da escola quando ela coloca o espaço, se isso tem a ver com você, sem crítica nenhuma, porque a naturista tem algo que você não gosta, a construtivista você tem algo que você não gosta, você vai procurar sócio interacionista e você vai encontrar uma escola que seja aquilo que você acredita em termos de educação formal. Como é que a gente entra, então, em parceria de tudo isso? Como é que entra o pai com tudo isso? É lógico que, no início, e isso tem que ficar claro para vocês, as crianças estudam para os pais. A criança não tem absolutamente nenhuma noção para que aquilo tudo serve. Se inicialmente a gente está colocando para contemplar o processo de desenvolvimento, futuramente o processo de aprendizagem, e lá na frente a entrada a um processo mais do terceiro grau para o mercado de trabalho, a criança não tem noção desse término. Ela não tem noção não do que ela está fazendo realmente inicialmente. Ela só está indo para um lugar, tem um bocado de criança, tem uma tia que toma conta dela e passa algumas atividades para ela fazer. Brinca, parque, desce, sobe. Todos os dias eu vou para o parquinho. Como lanche gostoso, faço festa, participo de eventos. Para a criança é só isso. E além de tudo, quando eu chego em casa, a minha mãe me pergunta: como foi o dia hoje? O que você aprendeu? Como é o nome dos seus coleguinhas? Você aprendeu mais alguma coisa? Olha que bom! São perguntinhas básicas, mas que fazem a criança se sentir a mais importante de todas as pessoas do mundo. Mas por quê? Porque agora eu também saio de casa, tenho responsabilidade e volto com uma obrigação, mesmo que seja um deverzinho. E além de tudo, a minha mãe se interessa de perguntar por mim, como foi o meu dia hoje. Grande frase. O que você fez hoje? Como foi? Por que isso é tão importante? E isso é o início da parceria escola-família.
Porque tudo que é feito na escola tem que ter importância para a criança. E ela só é ver a importância quando a mãe pergunta sobre o que ela fez. E quando a mãe diz, é mesmo? O que você aprendeu? Nossa, que bom! Ai, foi mesmo! E a criança começa então a dar importância àquela primeira pessoa. Diferente da minha mãe e do meu pai, que parece gostar de mim, porque ela me ensina muita coisa. A minha primeira professora. São marcos na vida de uma criança. A parceria da família está exatamente em ter preparado essa função executiva, essa cabeça, para receber tudo isso. Então, a criança que não tem limites e não tem rotina, ela se choca com a escola. O pai, naturalmente, vai reclamar dessa situação e essa parceria não acontece. Essa parceria não acontece. Problema. Quando a parceria não acontece, a criança se sente invadida e ela se sente perdida. Porque ela não consegue entender porque coisas que acontecem em casa não acontecem na escola. Como, por exemplo, em casa eu posso tudo. Faço dever a hora que eu quero. Levanto a hora que eu quero. Durmo, como, aonde eu quero e bem eu quero. Nesse lugar, eu tenho que sentar na cadeirinha, eu tenho que dividir as minhas coisas, eu tenho que sentar com pessoas, eu tenho hora para entrar, eu tenho hora para sair daquele parquinho maravilhoso. E essa chata dessa mulher não deixa eu fazer nada. E nem ela é minha mãe. A gente começa a perder a parceria a partir do momento que a gente acha que os nossos filhos podem fazer o que quiser, em qualquer lugar. E o mundo social bate na porta e diz, não é assim. E o primeiro lugar a esse choque acontecer é na escola. E aí as mães começam a vir para a escola reclamar porque os filhos não querem vir para a escola, ou não gostam, ou acham ruim, ou reclamam, ou nem sequer gostam daquela que deveria ser a primeira professora. Lógico, é evidente, gente, que existem pessoas com problemas. Eu não estou falando disso, estou falando de modo geral. A gente não pode fazer recortes, a gente tem que pensar no mundo maior, sempre. Os recortes são feitos a partir do momento que fatos acontecem. Mas, de modo geral, a criança que vem, de certa forma, com uma rotina, não é uma rotina rígida, mas ela come na hora certa, ela senta para comer, ela não assiste televisão comendo, ela divide a mesa com o papai e com a mamãe, ela já tem horários de dormir, horários de acordar, ela já tem uma certa rotina, todo dia ela desce para o playground para brincar com as crianças ou no parquinho, ela caminha, ela anda de carrinho, ela vai para o shopping todo final de semana, ela vai para a casa da vovó, ela vai para a casa da vovó quase toda sexta-feira. A vovó pediu para ela dormir lá toda sexta, de sexta para o sábado, e no sábado a mamãe pegar ela. Isso é uma rotina. A rotina pode ser qualquer uma, porque cada um é que sabe de si. Lei de Muricy. E dentro desse cada um sabe de si, você vai criar a rotina do seu filho, desde que ela seja saudável e que ela não venha prejudicar o processo social. É uma rotina. Cada um é que sabe de si. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o quê? Contanto que isso seja sociável, ou seja socializado, e que lá fora isso tenha um gosto de eu já te vi, ou sei mais ou menos como é que é. Mas se você vai de encontro a tudo isso, já fica complicado. Então, se você não tem nenhum costume disso, a criança não vai querer ficar na sala, a criança vai querer fazer o que ela quiser, a criança bate na pró. Por que a criança bate na pró? Porque ela bate em mamãe, ela bate em papai, o que é um absurdo em termos de respeito. Mas as crianças batem na criança, ela bate na colega, bate no coleguinha, ela bate nas crianças. Ela está apanhando muito. O papai e a mamãe sempre resolvem usar de bater para que resolvam determinadas situações. Eu digo que é a dança do chachado, aquela que bota o pé no chão e fica, você quer ver? Você quer ver? E bater no pé no chão. Dança do chachado. Quando a gente entra na dança do chachado, quem vai fazer isso na escola? Então a gente tem a segunda opção, ele não obedece. É a dança do chachado ou não obedecer. Essas opções são muito complicadas, viu? Você há de dizer que a pró não pode bater, não pode fazer a dança do chachado e ele não sabe obedecer porque é só com a dança do chachado.
Então, determinadas posturas da própria autoridade paterna ajuda na parceria com a escola, porque a professora vai ser a próxima autoridade que ele vai conhecer. E se ele não atende a autoridade, muito provavelmente ele não vai atender a essa professora. Então a gente está em desacordo. O que acontece com a família? Vem reclamar. Ah, porque o meu filho está reclamando, porque a professora grita com ele, porque a professora fala com ele, que a professora chama ele, que a professora não deixa ele fazer o que ele quer, porque a professora não está sendo boa, porque essa professora deve ter algum problema. A pró quer dar aula, ela tem uma rotina, cobrado pela sociedade, por todos aqueles meninos que estão ali, pelos próprios pais e por vocês, que às vezes reclamam. Ela tem uma rotina. Se a pró é chata ou se não é, se a pró é grossa ou se não é, não vem ao caso. Nós estamos falando de um geral. E aí a gente vai para a escola reclamar porque essa professora, ela segue rotinas. O que a gente quer então? Uma escola feita só para o meu filho? Quando a gente está em desacordo com a escola, a gente tem duas formas de pensar. Ou essa escola não me representa, não é isso que eu quero para o meu filho, ou eu preciso repensar ou me adequar às normas dessa escola. Se for muito pesado, troca de escola. E se não for, repense a sua autoridade. Para que você possa estar em de acordo, ou pelo menos, que você possa estar em sintonia com a própria escola. Então, na minha casa, o meu filho acorda de manhã e ele tem rotinas durante todos os dias. Na escola, ele vai de manhã e ele tem rotinas como todos os dias. Estamos em sintonia. Quando a criança começa a trazer muitas queixas, é importante que vocês vão na escola e procurem saber o que está acontecendo. São tantos itens que podem acontecer que não dá nem para a gente listar aqui. Haja checklist para fazer um indicativo por que a criança às vezes está brigando tanto ou ela está reclamando da escola. Pode ter acontecido alguma coisa, pode ter sido um próprio coleguinha, pode ter sido um jeito da pró, pode ter sido alguma coisa da escola que starta nele alguma desorganização. Uma escola quente, uma escola muito fria com ar-condicionado, uma escola que não tem nem ventilador, uma escola que o chão é áspero, uma escola que às vezes tem uma rotina um tanto quanto acelerada, enfim, a escola também pode estar fazendo algo que não seja bom. Então, duas outras opções. É uma escola que, de novo, eu não escolhi bem, não me representa, ou uma escola que está apresentando situações que startam algo no meu filho. Precisa sentar para a gente poder averiguar tudo isso. Qual é a parceria? Saber o que está acontecendo, não meter o dedo e acusar. Aquela é a segunda casa da criança porque ela passa 4 horas por dia, em 5 dias da semana com a gente, com a escola. E é importante que vocês estejam sabendo o que está acontecendo. Mas é importante que vocês saibam aonde exatamente vocês entram. Então, se vocês fazem parte do contexto dessa criança e vocês representam tudo isso, se interessando pelo que ela fez, como ela fez, olhando os deveres, acompanhando, fazendo a banca, acompanhando o dever quando pode, escolhendo um horário ideal para que a criança possa ser acompanhada com os deveres de casa, acompanhar, inclusive, todo o processo da criança, como é que ela está, se ela está aprendendo, se está diferente, se aqueles deveres estão ficando fáceis para ela, se ela está dando conta, se ela não está dando conta, se ela merenda, se ela não merenda, se ela traz a merenda de volta, como foi a merenda na escola, se ela comeu tudo, se não comeu. Absolutamente olhar esta agenda, a roupinha que vai usar no dia. Ô, gente, tem coisa pior do que você chegar na escola com seu filho. Todas as crianças estão de fantasia, o seu filho está de farda. Não porque eu acho que ele tem que ir de farda, porque eu não li o aviso. É muito ruim chegar na escola e todas as crianças levaram aquela garrafa que a professora pediu a semana passada. Por que você não trouxe a garrafa? A minha mãe não me deu. A criança não sabe ler, estamos falando da educação infantil. A minha mãe não me deu. E quando a criança lê e sabe, leva para casa e pede, mamãe, é para levar uma garrafa tal dia. E no dia a mamãe não conseguiu, porque ele talvez não tenha conseguido fazer isso, é muito ruim, porque ele se diferencia. Se fala tanto de exclusão, estamos falando de exclusão. Dentro do contexto da educação especial, que é o que a gente tem falado tanto assim, nada fica diferente. Tudo é feito da melhor forma, porque a gente está falando de inclusão.
essa criança, ela tem que estar inserida na escola. Ela tem que participar. Qual o grande papel da família e qual a grande parceria? Acompanhar a criança, participar, estudar, porque o fato dela ter adaptações não invalida que ela estude. A criança precisa botar em dia aquilo que foi passado para casa, para que ela possa fazer uma avaliação autônoma. A parceria dos pais nesse momento é, acima de tudo, escolher uma boa escola e, acima de tudo, acompanhar esse processo da inclusão como está. Quando a escola diz que está absolutamente tudo bem, tem algo de errado. Seu filho é especial. Ele precisa de um olhar especial. Ele precisa ser visto de uma outra forma. É preciso fazer, inclusive, todo o aconchego, a acomodação e a adaptação dessa criança no meio e no currículo. São 2 tipos de adaptações que são feitas. Como a escola está agindo em relação a isso? A performance da criança dentro da questão da educação informal, onde ela vai para lá com a sua cabecinha organizada e toda a rotina, não muda de jeito nenhum. É a mesma. O fato dela ter TDAH, ou ter TOD, ou ter TEA, ou ter deficiência, isso não é mérito, pelo amor de Deus, e muito menos álibi para a criança que xinga, bate, para a criança que é agressiva, não é. Porque eu estou batendo aqui, se vocês são pais de crianças especiais, eu ensino eles a serem obedientes. E o papel da escola é fundamental e crucial dentro do processo da inclusão que estamos falando. Mas a educação informal das crianças especiais está valendo. E é importante, muito importante que vocês participem disso. Então, tudo que eu falei aqui é para criança. Todas. E todo o processo da qual a gente precisa, enquanto escola, de que os pais tragam seus filhos de forma compensada, de forma organizada, é feito em casa. Para as crianças especiais, quanto mais isso for vigente, real, funcional, o processo de aprendizagem e inclusão. Para as crianças especiais, que isso não está pronto, onde ela não tem uma organização, não foi super estimulada, cobrada, muito mais do que até uma normotípica, isso não dá certo. Se nós temos uma criança com TDAH, mais, plus, falta de educação, uma LED, essa criança não vai aproveitar nada da escola, porque a única preocupação dela é se livrar da dor, da qual ela percebe, muitas vezes, que ela não é capaz de fazer. Quando é uma criança que acha que pode fazer tudo, seja ela normotípica ou não, ela não vai aproveitar. A criança dita normal, o prejuízo de não ter avançado. A criança especial não conseguiu ou não aproveitou o estímulo necessário para todo o processo de crescimento dela. Porque o cérebro não está organizado na área da educação informal, em casa. Quando a gente fala sobre família construindo comportamento, é exatamente nesse contexto que a gente entra. É exatamente nesse contexto que eu vou bater, viu, gente? Vou bater direto, para que a gente possa, juntos, mudar esse cenário. E a gente ter realmente essa prosperidade que vocês, pais, de verdade, querem para os seus filhos, especiais ou não. Quando a gente realmente perceber a necessidade de nos tornarmos pais com autoridade e ter filhos obedientes, onde obedecer é a meta para todos, é lógico que o processo da escolaridade vai ser absolutamente muito mais proveitoso e muito mais aproveitado no sentido de crescimento, seja o seu filho especial ou não. Contem com a gente. Estamos aqui para a gente passar para vocês essas informações. Como ter filhos obedientes. Se você é pai, se vocês são pais de filhos especiais, nós ajudamos vocês a terem filhos obedientes e produtivos. Beijo no coração.